Então, se na física a gente tem uma relação de causa e efeito muito clara, né? A causa aqui e o efeito posterior, né? E uma é consequência da outra, né? Quando a gente vai falar do campo subjetivo, isso não se dá dessa maneira, né? Então, existem proposições que são exatas. Se eu disser assim, está chovendo, isso é uma proposição que pode ser exata, né? Se eu disser a fórmula de Einstein, E é igual a mc2, isso é uma proposição exata, né? Agora, no campo do subjetivo, isso não é possível, porque no campo do subjetivo a gente tem uma ambiguidade, né? Que é justamente essa ambiguidade do inconsciente. Então, sobretudo em situações traumáticas, né? E aqui quando a gente fala de situações traumáticas, a gente está dizendo assim, desse real que atravessa o sujeito, né? Quanto mais exato e linear é o discurso, mais mentiroso ele tende a ser, né? O que é um semblante? Um semblante é um faz de conta, né? Um semblant, em francês a gente diz assim, você está fazendo semblant, né? Você tá fazendo um papel ali, você está desempenhando uma performance, vamos dizer assim, né? Tem uma certa artificialidade nesse semblante, né? Então o Lacan ele vai denunciar assim, todo o discurso, né? Ele não vai dizer assim, né? Então o seminário dele chama assim de um discurso que não fosse do semblante. Esse que não fosse é genial, assim, né? É quase uma pergunta assim: existiria algum discurso que não fosse um semblante? Se a gente for colocar em outras palavras, né? Existiria alguma forma de se colocar na linguagem enquanto sujeito sem estar encenando de alguma maneira? Né? Existiria alguma forma de falar a verdade sem que isso já não fosse um certo artifício? Né? E isso aparece com muita força, né, nesse documentário do Coutinho, assim, o que é ali que é verdadeiro? Quando Lacan ele diz, né, que um significante representa o sujeito para outro significante, né, o sujeito está ali no meio, assim, tentando entrar nessa lógica, mas olha que interessante, o significante não representa o sujeito, né? O significante ele está em relação a outro significante. É quase como que se o sujeito ficasse meio de fora disso tudo, assim, né? O sujeito fica tentando entrar naquilo ali, mas ele está meio deixado de lado, né? Por isso que é um sujeito barrado, né? E eu costumo brincar que é um sujeito barrado do baile, né? Assim, porque uma parte dele consegue ser representado pelo significante, né? Mas justamente por ser representado e não ser apresentado, é que uma parte fica fora. Né? Essa parte que fica fora, isso é muito interessante, né? Assim, ela dá sinais, ela se apresenta. Né? Então, voltando, né, na senhora do Procurando Nemo, né? Assim, o que ela não fala pela representação significante aparece. Né? O que a gente não fala aparece com muita força. No que a gente faz, nos tropeços, nos atos falhos, nos sintomas, isso aparece. Né? Que não deixa de ser uma forma de linguagem. Né? O inconsciente, e o Lacan vai dizer, é estruturado enquanto linguagem. Não existe uma linguagem que diga o verdadeiro sobre a linguagem. Uma vez que a gente está nesse mundo dos semblantes e do artifício, é com eles que a gente vai ter acesso ao real. Né? Então, a gente pode pensar nisso como se fosse um óculos colorido. Né? Assim, sem ele não se vê nada, com ele é possível ver, mas cheio de cores e cheio de coisas que talvez não estejam ali na realidade, percebe?
No campo do subjetivo, não. No campo do subjetivo, não. Sempre, sempre vai ter. Sempre, né? E o que faz ter anos de análise? Perceber isso. Isso é muito importante, porque é dolorido porque a gente tem que abrir mão dessa verdade, né? Mas é um alívio também, Tatiana, assim, a gente saber que talvez a coisa não tenha sido assim